Como criar uma estratégia de sucesso que funciona no digital? Essa pergunta eu recebi de várias alunas, tá? E hoje eu preparei esse conteúdo justamente para trazer para você, empreendedora, que já entendeu que precisa estar na internet, que precisa estar no digital, mas ainda não sabe como montar uma estratégia que realmente funcione. Na aula da semana passada, eu inclusive trouxe 3 razões para você estar no digital. Porque se você ainda é uma empreendedora que tem dúvidas se deve ou não estar aqui na internet, eu provo para você que sim é para você e que sim você pode começar hoje mesmo com o que você tem. Nada de ficar buscando perfeccionismo, porque ele só vai te impedir de dar o primeiro passo. Lembra sempre, tá, mulher? Você precisa começar para ficar boa e não esperar ficar boa para começar. Então, se a dúvida está batendo aí, saia da zona de conforto, coloque-se na arena e você vai caminhando e melhorando sempre. Deixa eu dar um oi para a mulherada que está aqui: Nath, Sara, Isa, Beth, Vânia. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. E vou trazer aqui então para você essa estratégia. Lembrando que eu estou fazendo essa nova temporada de conteúdos num formato mais enxutinho, um formato mais curto e sem slides. Mas eu quero saber a sua opinião, se você prefere nessa pegada ou se você prefere as aulas da temporada anterior com slides e mais extenso. Fale para mim aqui nos comentários como fica melhor para você, porque eu vou produzir o conteúdo de acordo com a sua necessidade, ok, empreendedora? Ok? Então, bora lá, tá? Eu separei aqui os principais aspectos para você que quer criar uma estratégia de sucesso, uma estratégia que funciona no digital. E eu vou te explicar um a partir de agora. Deixa eu tomar o meu cafezinho, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que isso aqui para mim é sagrado. Eu estava até lendo na internet, assim, tenho vontade de ser mãe, né? Em breve, novidades aí, viu, mulheres? E tava falando, né, que eu não vou poder consumir cafeína, só um pouquinho. Eu falei, meu Deus, e agora o que será de mim? Mas, bora que bora, né? Faz parte. Faz parte. Vamos lá. Primeiro ponto, então, para você, empreendedora, que quer ter uma estratégia de sucesso, é saber quem é o seu público-alvo, saber quem é a sua cliente ideal. Lembrem sempre, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, a sua estratégia ela só vai funcionar, ela só vai ser assertiva se você conhecer o seu público ideal, o seu público-alvo. Quero saber de você, coloque inclusive nos comentários. Mari, já tenho a minha cliente ideal. Mari, não sei por onde começar, SOS, porque eu posso produzir também um conteúdo específico sobre isso. Mas eu preciso saber se você já sabe quem é a sua cliente ideal ou não. Então, primeiro ponto é você conhecer quem é a sua cliente ideal, quem é o seu público-alvo. Lembram lá daquela aula de cores, por exemplo, que eu trouxe aqui do canal? Até as cores que você vai usar no seu negócio, elas interferem, elas têm a ver com quem é o seu público. Então, se você fala, por exemplo, para um público mais maduro, de mulheres mais maduras, você vai usar cores, por exemplo, como marrom. Se você fala para um público mais adolescente, um público mais jovem, você vai usar cores, por exemplo, como um rosa bem forte. Se você tem um público que é mais infantil, cores mais suaves. Então, até a sua estratégia de cores, a sua estratégia de letras, ela precisa estar direcionada para quem é o seu público-alvo. Então, o primeiro ponto para ter uma estratégia de sucesso é conhecer o seu público-alvo. Olá, Anne, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Beleza. O segundo ponto para você ter uma estratégia que funciona é você saber quem são o que o pessoal fala, né, de players do mercado. Quem são os players do mercado? O que eu quero dizer com isso? É você saber quem são a sua. Tem gente que fala como concorrência. Eu já gosto mais de entender como referência. Sabe por quê? A partir do momento em que você coloca o seu jeito, a sua essência no seu negócio, você não tem concorrente, porque você faz do seu jeito e ninguém consegue copiar. Mas a gente precisa saber quem são as referências do nosso mercado e se a palavra concorrente cabe melhor para você, tudo bem. A ideia é você saber, dentro do seu nicho, quem são aquelas pessoas que realmente são fortes naquilo que você faz, para que você se inspire nelas, para que você veja as estratégias que essas pessoas usam e aplique também no seu negócio, tá?
Um exemplo que eu quero trazer para vocês com relação a isso, vamos supor, tá, que você trabalha, vamos pegar aí culinária, tá? Que você tem que você é uma mulher que faz doces, né? Uma empreendedora que trabalha com confeitaria. Você precisa entender quem são as grandes referências do mercado de confeitaria para que você veja quais são as estratégias que essa pessoa usa. Então, um exemplo, tá? Vamos supor que você é confeiteira e que a confeiteira top assim do Brasil, ela está lá no TikTok bombando com o TikTok, por exemplo. Então, é interessante para você que você veja como ela aparece ali e comece a modelar, a se inspirar para que você esteja lá. Qual é a ideia aqui nesse ponto? Se a sua grande referência está ali naquela área, isso é um indicativo de que você também precisa estar, porque é um indicativo de que o seu público-alvo está ali naquele local, tá? Então, é por isso importante que você saiba quem são as pessoas que são as grandes referências. A minha sugestão, inclusive, para você é que você tenha 3 pessoas que são as grandes referências e você modele essas pessoas. Não tenha também muitos modelos, porque isso pode te confundir. Então, a minha sugestão é que você selecione, assim, da sua área, aquelas 3 pessoas que são as tops e comece a estudá-las, a verificar, inclusive, como elas se comportam, como elas falam, que ambientes elas frequentam, que livros elas têm lido, e você comece a modelar essas pessoas, porque é aquela velha história, né? Sucesso deixa trilhas. Então, siga também essas referências, porque isso vai Se eu tivesse um editor, ia ficar aquela parte assim do vídeo que a pessoa que corta a cena e que fica no tipo preto e branco, e aí fica. Seria nesse momento agora. Mas em breve terei um editor muito top. Inclusive, se você conhece um, deixa o nome dele aqui nos comentários, porque eu sou bem criteriosa. Então, se você tem uma pessoa que é assim, a top, coloca o nome dela aqui para mim, tá? Terceiro ponto. Lembra que eu falei que você precisa conhecer qual é o seu público-alvo para você produzir o conteúdo, inclusive direcionado para ele, inclusive para as cores e letras que você for usar no seu negócio estarem relacionados com esse ponto? Beleza? O terceiro aspecto que você precisa estar atenta, mulher, é quais são as dores ou necessidades desse seu público-alvo. Por quê? Porque o seu produto, o seu serviço, ele precisa dar uma solução para sua cliente. Se o seu produto e o seu serviço não resolvem um problema do seu público-alvo, para que ele vai querer o seu trabalho? Consegue entender? E é aquilo, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, você precisa saber quem é o seu público-alvo para que você resolva um problema, para que você traga uma solução para esse público, tá? Vou voltar no exemplo ali da questão de uma mulher mais madura e de um público mais jovem ou mais infantil. Você consegue entender que, por exemplo, vamos pegar uma mulher de 50 anos. Qual pode ser uma possibilidade de dor dessa mulher? Pode ser, por exemplo, ela querer começar um novo negócio, mas achar que está tarde para ela. Pode ser, por exemplo, que ela tem, vamos pegar se você é nutricionista, que ela está agora começando os sintomas da menopausa e não sabe quais alimentos ela tem que consumir. Agora, se for um público jovem, pode ser, por exemplo, qual carreira seguir. Você entende que o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço, ele tem que ser direcionado para a solução que o seu público ideal busca? E como que você vai saber isso? Você tem que mapear as dores e desejos desse seu público, tá? Olá, Kelly, seja muito bem-vinda. E entendido isso, o que você precisa também saber é quais são eita, fugiu a palavra aqui. Os desejos que essa pessoa tem, que o seu público-alvo tem. O que ele quer alcançar? Para que você possa também produzir um conteúdo específico para esse público, tá? E eu vou recapitular aqui com vocês, porque eu quero que você faça um checklist aí nesse momento, tá? Pega o seu papel, pega a sua caneta, ou o seu lugar onde você anota, né? Eu ainda sou do papel, viu, gente? Eu ainda anoto no papel, eu ainda tô na internet, mas ainda gosto muito do papel, tá? Quero saber de você. Você é só do papel, você é só da internet, papel internet? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber, tá? Então vamos lá. Recapitulando aqui. Para você, empreendedora, criar uma estratégia de sucesso, você precisa
ticar, né? Você precisa dar um ok em alguns pontos que são decisivos para você direcionar toda a sua estratégia, todo o seu conteúdo com base neles. O primeiro ponto é você saber quem é o seu público-alvo, porque a mulher, a empreendedora que quer vender para todo mundo, ela não vende para ninguém. Então, esse é o primeiro ponto, beleza? O segundo ponto é o seguinte, é você saber quem são os players, quem são os concorrentes, quem são as referências na área em que você atua, para que você se inspire nessas pessoas e para que você esteja atenta ao que essas pessoas estão fazendo. Por exemplo, quais são os formatos de conteúdo que essa pessoa tem produzido, por exemplo, quais são as redes sociais que essa pessoa tem estado presente de maneira mais incisiva. Minha sugestão, parêntese aqui, é que você selecione 3 grandes inspirações para você, 3 pessoas que na sua área você olha e fala, caraca, essa pessoa é a top. E você se inspire nessas, porque se você também tiver referências demais, você pode ficar muito confusa, tá? Então, a minha sugestão é, saiba quem são as referências, os players ou os concorrentes do seu negócio e use essas pessoas que são as mais tops como as suas inspirações. Procure, assim, fazer uma imersão nessas pessoas para você saber exatamente quais são os passos que ela tem dado, porque sucesso deixa pistas. Outro ponto que você tem que dar um tique aqui, dar um ok, tá? Para ter uma estratégia de sucesso, é saber quais são as dores, quais são os problemas do seu público-alvo. Porque o seu produto, o seu serviço, ele precisa resolver um problema do seu público-alvo, tá? Lembra, o seu cliente, ele precisa de facilidade, ele precisa de solução. Então, o que você faz precisa trazer isso para o seu cliente, beleza? O próximo tique que você tem que dar é saber quais são as motivações, quais são os desejos do seu cliente ou da sua cliente, seu público-alvo, né? Para que você possa também trazer o conteúdo que você produz na sua rede social, trazer a solução que você oferece com base no que ela precisa. Não adianta a solução que o seu produto ou serviço traz ser X, se a solução que a sua cliente ideal procura é Y. Então, você precisa saber para que você possa atender exatamente aquilo que a sua cliente precisa. Combinado? Mulheres, quero saber de você se, dentre essas principais estratégias, se você já aplica isso no seu negócio. Se você já tem o seu público-alvo definido, se você já tem as suas 3 referências bem claras na sua cabeça, se você sabe quem é o seu público-alvo, no sentido de ter clareza de quais são as dores que essa pessoa tem, que esse seu público-alvo tem, se você tem clareza dos desejos, das necessidades que essa pessoa tem, e se você já produz todo o seu conteúdo e direciona o seu serviço, o seu produto de acordo com isso. Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber exatamente o que você tem feito e coloca também as suas dúvidas com relação a esse aspecto, para que eu possa produzir o conteúdo de acordo com o que você precisa. Combinado, mulheres? Espero vocês na próxima semana com mais um conteúdo e não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com as suas amigas que empreendem, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nada que eu trago por aqui. E coloca também aquilo que você mais está precisando aprender, o seu grande desafio do seu negócio, que eu vou ter um grande prazer em produzir um conteúdo para trazer justamente isso que você precisa. Estamos combinadas? Espero vocês na próxima semana e lá no meu Instagram também, no @mariananichelle, tem muita coisa, então vai lá também para você ficar assim, afiado e começar a prosperar cada vez mais. Estamos combinadas? Espero que sim. Até o nosso próximo conteúdo, mulheres!